Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Nós queremos falar de missão, e missão é para a igreja. Todo missionário, ele tem o dever de transmitir a palavra, que o único livro que contém uma ordem expressa: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer será salvo, todo aquele que crer será batizado, todo aquele que crer irá para o céu, para a vida eterna. Glória a Deus. É a Bíblia Sagrada. E nós, como homens e mulheres de Deus, cristãos, a imagem e semelhança do Senhor, por adoção na cruz do Calvário, nós estamos aqui para fazer essa obra. O texto base da nossa mensagem de hoje é João 3,16, 17. Deus está conosco nessa batalha e nós vamos vencê-las sempre, todas as vezes. 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Glória a Deus. Esse é o texto principal, chave, de toda a Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. A mensagem do Evangelho é transmitida através dessa obra. O amor de Deus em favor de toda uma humanidade. Desde lá da criação de Adão até o último homem na face da terra, no último dia de vida de todos nós, o amor de Deus ele está entranhado em nossos corações pelo sacrifício vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem ela deve ser levada aos quatro cantos da terra. Não importa onde ela chegue, nos 5 continentes, é necessário com que essa palavra vá aos corações das vidas e das almas. Por quê, irmão? Porque Jesus nos ordenou a que ensinasse todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-as arrepender dos seus pecados e entrar no caminho da vida eterna. Se você pegar todas as religiões do mundo, não tem nenhuma falando isso, essa mensagem. Não tem nenhuma prometendo que você tem que se arrepender dos seus pecados. Não tem nenhuma dizendo que você, pela fé, você pode ser salvo, liberto, curado e transformado para entrar nos céus no dia da sua morte ou no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o sacrifício vivo de Deus em nosso favor, para nós. E aceitá-lo e recebê-lo no nosso coração é a obra maior que você pode fazer na terra. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter tudo que você imaginar nessa vida. Se você não estiver na presença de Deus, tudo isso se terminará em nada. Você desfrutará do bom e do melhor sobre a terra, mas na vida eterna você será deixado de lado. E isso Deus não quer fazer com nenhum de nós. Para quem tem riqueza e para quem não tem, Deus ama incondicionalmente da mesma forma, da mesma maneira. Então, receber a palavra do Senhor na nossa vida e glorificá-lo, bendizê-lo e adorá-lo. Santo, santo é o nome do Senhor. Aqui, continuando essa mensagem, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 10 ao 12, tem uma palavra muito boa, que Jesus, em toda a sua trajetória, durante os 33 anos de vida dele, 33 anos e meio de vida dele,
ele sempre complementou uma palavra com outra. E em Mateus, no capítulo 5, ele diz assim: porque deles é o reino dos céus. No 11 diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Glorificado seja Deus. Uma das coisas que Jesus alertou os seus discípulos, alertou as pessoas do seu tempo, para que quando eles tivessem a oportunidade, depois do Pentecoste, de anunciar o reino de Deus a toda criatura, eles iam encontrar barreiras, eles iam encontrar obstáculos, eles iam encontrar pessoas que não aceitariam com que eles fizessem isso. Por quê? Porque eles estavam pregando o amor de Deus. E para muitas pessoas o amor não existe. Elas não experimentaram o amor dentro de si, então elas entendem que ninguém tem esse direito. Essas pessoas não podem receber a salvação de Deus, que é genuinamente gratuita. Então Jesus diz aos seus discípulos para que eles não se preocupassem quando alguém lhes confrontasse, quando alguém dissesse que eles não tinham poder e autoridade dada por Deus nenhum para poder anunciar a palavra. Mas a Bíblia diz também que quando eles saíram pregando a palavra do Senhor, o Espírito Santo confirmava com sinais, prodígios e maravilhas. Então eles podiam testemunhar do amor de Deus, do poder de Deus, não somente em palavras, mas os sinais, os milagres aconteciam porque Jesus estava com eles. Louvado seja Deus. Essa é uma das formas que nós temos que entender que Deus está conosco. Aqui em Mateus 25, leitura 25, glória a Deus, do 34 ao 40. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido por tudo que Ele tem feito por nós e através de nós. 25, 34 ao 40, ele diz assim, glória a Deus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, mas estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Glória ao nome de Jesus. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Jesus está dizendo assim para você: fazer o bem faz parte da obra de Deus. Praticar a caridade faz parte da obra de Deus. Isso não é ensinamento de religião, isso não é ensinamento de homens, isso vem dos céus a todos nós. E quando ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, ele lhes deu autoridade para poder fazer aquilo que eles tinham que fazer. Eles tinham que cuidar do jardim e eles tinham que nomear os animais. Adão, ele nomeou a cada animal na face da terra. Ele mesmo deu nome, ele mesmo escolheu. Deus o instruiu
e ele mesmo deu o nome de cada animal na face da terra. Havia ali um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de alegria, porque a criação do Senhor estava se iniciando. Louvado seja Deus. Quando ele perde esta oportunidade de continuar no jardim, e ele sai andando pelo mundo, isso não mudou. Quando Jesus vem à terra, ele começa o seu ministério com 30 anos, e desde esse tempo, ele multiplicou pães, ele multiplicou os peixes, ele tirou pessoas, de forma que muitas pessoas fossem abençoadas, pessoas foram curadas. A Bíblia cita o depoimento de uma mulher que tinha uma hemorragia interna, que estava lhe tirando toda a sua saúde e acabando com o seu dinheiro. No simples tocar dela na orla da veste de Jesus, o milagre aconteceu. Jairo tinha um servo que ele muito amava e que ele envia emissários para o Senhor Jesus, dizendo que ele não era digno de receber o Senhor na sua casa, mas que o Senhor enviasse uma palavra de Deus. Jesus então vê fé naquele homem e faz acontecer na vida dele o pedido que ele tinha, de ver o seu servo curado. Muitas outras coisas Jesus fez. E quando a igreja inicia o ministério apostólico, a Bíblia diz que entre eles, a irmandade, a comunhão entre eles era tão grande que não havia nenhum necessitado sequer. As pessoas vendiam as suas propriedades, vendiam o que tinham e entregavam na mão dos apóstolos. E eles distribuíam entre a comunidade para que ninguém faltasse nada. Por isso, essa é uma obra de Deus. E que lá nos céus, quando nós chegarmos, Deus vai colocar na nossa mão uma medalha. Vai colocar na nossa cabeça uma coroa. A medalha é por minha conta, mas a coroa é por conta de Deus. Louvado seja Deus. Então Deus vai nos dar uma recompensa. Por quê? Porque quando nós vimos as pessoas carentes e necessitadas, nós não encurtamos a mão, nós não encolhemos a mão, mas antes estendemos-as para aquelas pessoas carentes, humildes e necessitadas. Então essa é uma obra que Deus vai nos dar recompensa e faz parte da igreja, faz parte de você, faz parte de cada um de nós. Reunimos, contribuímos para que essa obra seja feita. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Isso tudo que eu estou citando está no livro santo, em Mateus 28. Glória a Deus. Mateus 28, no versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Glória a Deus. Também tem uma obra, como é função da igreja, é função do missionário, é função do obreiro. Diz assim no versículo 19 do capítulo 28, Jesus mandando com que nós fizéssemos isso. Primeiramente foram os apóstolos, e agora somos nós. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tem Jesus. Jesus sobe aos céus. Jesus, ele ascende aos céus. 40 dias depois da tua morte e ressurreição, ele vai para o céu. E os anjos encaminham ele até o terceiro céu, aonde está o trono da graça de Deus. E quando os discípulos que ali estavam veem Jesus subindo, eles olham para o céu. E o anjo diz para eles: o que estáis olhando, varões galileus?
esse que assim está subindo e fará aquilo que está determinado. Ele levará para o céu aqueles que serão salvos. E a disciplina seria essa: pregar o evangelho a toda criatura. Não importa se a pessoa aceita ou não, ela deve receber a instrução da palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui nessa transmissão. Nós estamos fazendo aqui nessa live, transmitindo a palavra de Deus para não sei quantas pessoas na face da terra. Nos 5 continentes, alguém está sendo atingido pelo poder de Deus e está dando crédito a essa palavra. Então, o ensinamento era esse: ensinar o evangelho a toda criatura, e aqueles que aceitassem, aqueles que se convertessem, seriam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos vossos pecados. E Deus, o Senhor Jesus, garantiu que durante o tempo da igreja na terra, Ele estaria convosco, conosco, com você, comigo, até a consumação dos séculos. Minha amiga, homem e mulher, se prepare, porque o Senhor Jesus quer te ver lá na glória. Glória Jabacerelecussaia. Esse é o poder de Deus. Esse é o milagre do Senhor na nossa vida. Bendito eternamente seja para todo sempre. Glória a Deus. Lucas 4. Aleluia. 18 e 19. Jesus, ele precisava se apresentar para os judeus. Jesus, ele precisava dizer quem era ele e o que ele havia. E algumas pessoas, logo de cara, já o reconheceram como Messias, como o Salvador da humanidade. Mas ele vai ao templo suntuoso que havia em Jerusalém, aonde todo ano se fazia o sacrifício anual do cordeiro, do boi, da rolinha, do pombinho, e se oferecia em sacrifício a Deus para cobertura dos pecados do povo. E este dia era um dia de sábado, onde eles se reuniam. Nós nos reunimos no domingo, eles se reuniam no sábado. E naquele dia Jesus toma a palavra, ele toma o livro e abre em Isaías 61. Mas aqui em Lucas retrata a palavra que ele leu e o que ele disse. Ele fala assim para aquele povo e fala para nós hoje: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Amados, Jesus é o alfa e o ômega. Jesus é a autoridade nos céus e na terra, e embaixo da terra, lá no inferno, onde se encontram os espíritos malignos. Ele tem todo o poder e autoridade porque ele foi dado. Não veio de graça, não veio de qualquer forma, porque ele recebeu do Pai. E quando ele chega e instrui as pessoas daquele tempo sobre essa, nós, seres humanos fracos, precisa de um Salvador, precisa de um libertador, precisa de alguém para cuidar de nós. E Jesus diz que nós precisamos ser libertos. Se nós precisamos ser libertos, é porque nós estamos presos no pecado. Nós estamos distante de Deus, nós estamos longe, fora da presença de Deus, e nós precisamos ser libertos. Tirar as algemas que estão em nossas mãos e pés e arrancar a cegueira espiritual que está em nossos olhos. Limpar a nossa mente e fazê-la entender a palavra de Deus. O que o Senhor Jesus está nos ensinando e Ele quer que nós façamos.
Se ele foi enviado para evangelizar os pobres, não são somente os pobres de dinheiro, de grana, não. São os pobres de espírito, são os pobres de coração, são os pobres que estão na ignorância do pecado e precisam de transformação. Então essa obra é a única obra que fala a respeito de liberdade, de transformação, ser feliz, ser contente, suportar as dificuldades com fé, com intrepidez, com ousadia, com coragem, sabendo que Deus está no comando de todas as coisas. Quantas pessoas hoje, irmãos, desistem no meio do caminho da própria vida? Elas tiram a sua vida de alguma forma, quebrando esse vínculo e fazendo com que o coração de Deus se entristeça. Muitas delas estão oprimidas pela depressão, muitas delas estão oprimidas pelo desespero, muitas delas estão escravizadas pelos espíritos malignos. Quantas pessoas se fecham num quarto hoje e não saem para nada? Quantas pessoas se fecham dentro de si e não conversam? É uma vida de pranto e choro, é só tristeza. Então, meu amigo, minha amiga, nós precisamos ser libertos, nós precisamos ser transformados pelo poder da fé, e Deus está aí, está aqui para fazer essa obra na sua vida. Então somente você deve crer e, acreditando, aceitar essa palavra dentro do seu coração. Glória ao nome de Jesus. Aqui em Romanos, no capítulo 10, no versos 14, aleluia, depois do livro de Atos, Romanos no capítulo 10, versos 14 e 15. Louvado seja Deus, glorificado seja o teu nome. Capítulo 10, versículo 14 e 15 diz assim: o apóstolo Paulo já era apóstolo de Deus, escolhido a dedo. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele era um perseguidor da igreja, mas Deus transformou ele em um pregador e anunciador do evangelho. 10:14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Aleluia. Não existe, irmãos, na face da terra outro livro igual a esse. Essa Bíblia, irmãos, é a Bíblia que exorta, que ensina, o convencimento do Espírito Santo. Se você não for evangelizado, se você às vezes você conhece a pessoa e às vezes você nem imagina quem seja, ela vem lá do fim do mundo para te trazer uma mensagem, e isso é confirmação de Deus para a sua vida. Às vezes é o seu vizinho, pelo testemunho dele você é ganho para Jesus, porque ele é um exemplo. Ele é falho? É. Ele tem as dificuldades? Ele tem. Mas a fé dele é no Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante de tudo. E isso faz com que nós, mesmo a pessoa não falando para nós a respeito do Evangelho, mas ela é um livro aberto de Deus para nós. Entendemos a resposta. Se você está aí preso no álcool, preso nas drogas, preso no mundo do pecado, Jesus pode transformar a sua vida e fazer de você uma nova criatura. E o mais importante é que, se você se arrepende, se você aceita Ele como Senhor e Salvador, vai te levar para o céu, seja no dia da sua morte ou no dia da volta dele sobre a terra. Não podemos perder essa oportunidade que Deus ricamente nos dá, aleluia, para a glória do nome dele. Aqui em Filipenses, para encerrar, no capítulo 4,
Glória a Deus. No capítulo 4, no versos 15, tem uma palavra do Senhor para todos nós, para encerrar a nossa mensagem. É bom quando nós nos interessamos em ler a revelação de Deus para nós. E aqui no versos 15 do capítulo 4 diz assim: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quanto parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Aleluia. Glória a Deus. Toda pessoa que anuncia o Evangelho, ela precisa de pessoas contribuindo com a obra de Deus. Ela precisa de ter, todo o ministério precisa ter as pessoas que contribuem financeiramente com a obra do Senhor. Então, faz parte da nossa vida. Deus nos dá e nós apenas devolvemos. Só que essa devolução a Deus, dos nossos dízimos e das nossas ofertas, faz com que muitas vidas sejam abençoadas. Tudo na vida tem um custo. E a igreja de Filipenses e a igreja da cidade de Macedônia, mesmo no pouco, uma igreja simples, pessoas simples, não tinha nenhum burguês, não tinha nenhum ricaço, eles no pouco que eles ajudaram muito o ministério de Paulo. Paulo era um itinerante, Paulo era um homem que viajava por toda aquela região. E olha que ele enfrentava tormentas, ele entrou no mar e por fim os caras falaram assim: poxa vida, nosso barco vai afundar. E ele disse: olha, Deus me revelou que ninguém vai morrer. Nós vamos dar em uma praia e ninguém vai perder a sua. Quem era Deus e o poder que ele representava? Quando ele chega na praia, ele estava prisioneiro, sendo levado para julgamento, para prisão. Ele chega na praia e ele se aquecendo do frio que estava no local. O barco se espatifou e eles tiveram que aportar naquela praia. De repente veio uma cobra peçonhenta, picou o corpo de Paulo, e o tempo passou e não aconteceu nada. Paulo, do jeito que estava, continuou. E eles diziam: olha, esse homem aí, alguma coisa nele tem de diferente. Por quê? Porque ele tem sido preso, tem sido prisioneiro, tem sido levado a julgamento. Ninguém sabe a pena que ele vai ter, por que ele está sendo levado, e ainda vem essa víbora, pica ele e não acontece nada. Esse homem é sobrenatural. Esse homem aí tem algo de Deus. Aquela que deve ser levada a toda criatura. E a mão de Deus vai continuar operando através de tudo isso que nós fazemos com amor, com fervor, porque a mão de Deus é conosco em toda essa batalha. Hoje a transmissão está meio complicada desde o início, né? Primeiro nós ficamos sem áudio porque eu coloquei o carregador junto com o captador de som e veio o chiado. Então uma parte do nosso culto nós não vamos poder aproveitar. Mas agora o Facebook, depois que nós cantamos uma música aqui, ele começou a bloquear. Então toda hora eu tenho que entrar e desbloquear para que nós possamos continuar o nosso culto sendo transmitido. Deus tem bênção para todos nós. Louvado e glorificado seja o santo nome de nosso Senhor. Louvado seja Deus.